Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos paroquianos, queridos amigos, a intenção dessa Santa Missa em ação de graças e pedindo graças a São José. Fazemos uma menção pela alma da Dona Dejanira, que faleceu agora à tarde, que era vizinha aqui de frente da nossa igreja, a mãe da Gorete. Então faleceu às 4h30 da tarde, mais ou menos. Hoje, então, nossa oração pela sua alma, também conforto à família. Estamos, então, fazendo a solenidade da festa da Epifania, onde, dentro desse período de Natal, é a festa mais importante. Então, depois do Natal, ela está ligada ao Santo Natal, né? Ao momento do nascimento, né? Onde até o Evangelho começa assim, né? Tendo nascido em Jesus em Belém de Judá, apareceram os magos vindo do Oriente. Então está dentro desse período do pós-nascimento de Jesus, essa chamada Epifania, ou manifestação de Jesus, ou manifestação de Deus em carne humana. O prefácio da missa, próprio da festa da Epifania, chega a mencionar isso, né? Ele sendo encontrado em substância humana, né? Ou ser encontrado em nossa substância. Então ele manifestou-se, sendo ele Deus, na nossa própria carne. Então essa é a festa que nós celebramos, né? E onde nós temos aqui um marco inicial da convocação de toda a terra à fé. Então a festa da Epifania é a proclamação logo após o nascimento, dentro dos dias do nascimento de Cristo, a convocação de todos os povos à verdade do Salvador, a verdade que está contida nesse Salvador nosso, Jesus Cristo. Por isso é a vocação da humanidade inteira a Cristo, né? Então, ao cristianismo. É algo assim muito profundo, que nós então celebramos nessa festa, né? Onde temos um norte, né? A humanidade toda agora tem um sentido e uma orientação para a sua condução. Então nós estamos nos conduzindo e a humanidade agora tem um sentido de condução a Cristo, né? Então ela tem esse sentido. Então ele manifestou-se. Os santos magos são esse marco, né? São esse sinal e que faz a demarcação do caminho que conduz a Cristo, né? Então neles nós temos essa referência de fé e de encontro autêntico com Cristo e, numa palavra, com a verdade. Então nós temos aqui a certeza de encontrarmos a verdade para o nosso ser, a verdade da humanidade, né? Ou para a humanidade. Os três santos magos representam a humanidade inteira, né? Então, eles representam os povos antigos, né? Então são diversas explicações bíblicas, exegéticas, que são feitas, né? Sobre eles, né? Cada um representando um dos continentes do mundo antigo, né? Africano, europeu, asiático, tudo que fazia parte do mundo antigo, né? Então eles representam de fato, como dizem os santos, como explica a igreja, né? Eles representam a peregrinação, o início da peregrinação da humanidade inteira a Cristo. A fé, numa palavra, né? Então eles fazem essa representação. E é muito belo vermos nesse evangelho, que é todo cheio de simbolismos, e tem uma espiritualidade, uma mística
nele, né? Onde nós temos de fato uma orientação de vida, né? Uma orientação de vida para todos nós. É interessante notarmos a certeza e a precisão que demonstra assim tanta segurança deles com relação ao nascimento do rei Messias, né, de Israel. Impressiona que impressionou e deixou o rei Herodes e toda Jerusalém perturbada, de tão impressionante pela precisão e exatidão da certeza do nascimento do Cristo, expressadas nessa palavra. Cadê o rei Messias de Israel? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqui nós vemos que não há insegurança, incerteza, vacilo. Aqui são muito precisos e exatos naquilo que eles estão dizendo, né? Então transmite uma segurança que impressiona, seja na colocação, seja como reação de Herodes e de Jerusalém inteira. Então ficaram perturbados, porque assim, não nasceu ninguém. Não nasceu ninguém. Não tem nenhum filho de rei aqui não. Nós vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos adorá-lo. Cadê ele? Onde ele se encontra? Então assim, é algo assim muito impressionante. Por isso assim, é parâmetro de vida de fé para encontrarmos Cristo na nossa vida, né? Essa expressividade deles, com tanta precisão, segurança, exatidão, vamos dizer assim, exatidão absoluta. Tinham certeza que tinha nascido. E não deixou insegurança, eram homens estrangeiros, não deixaram insegurança na fala, de modo que colocou em pavorosa os sábios de Jerusalém. E aí Herodes saiu procurando e ia encontrar a profecia. Sim, há de nascer em Belém, terra de Judá. Se nasceu como eles estão procurando e dizendo com toda certeza, então é lá em Belém. Então colocou Jerusalém pavorosa e fez com que eles encontrassem aonde deveria nascer o rei Messias de Israel que eles estavam procurando. Então ninguém sabia que tinha nascido, mas sabiam lá da profecia que de fato, se nascesse, nasceria em Belém. Então a constatação primeira é isso, né? Então a certeza inabalável e absoluta de saberem que Cristo estava entre eles, que o Salvador estava entre eles e precisava encontrá-lo. Isso tudo transmitido e dado pela estrela. Nós vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos adorá-lo. Ele nasceu. O rei Messias Salvador nasceu. Então, quem transmitiu essa certeza, sem dúvida nenhuma, foi a estrela. Depois dessas informações, ele sai em caminhada para Belém, cerca de 5 quilômetros apenas de Jerusalém, e aí a estrela aparece novamente a eles, né? A estrela que eles tinham visto no Oriente, diz o Evangelho, apareceu-lhes novamente. Então, naquele último percurso, apareceu novamente a estrela, que como um GPS os guiou de maneira bem precisa ao local onde estava. Acompanhou-os e parou na casa que estava o menino, diz o Evangelho. Interessante. Os últimos quilômetros, eles foram acompanhados
pela estrela. Então a estrela os acompanhou e parou na casa onde estava o menino. Então funcionou como um GPS que deu a localização exata. Deu a localização exata. E entrando na casa, diz o Evangelho, encontraram o menino. Então encontraram o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. Então aqui a questão é a seguinte: o que é essa estrela que trouxe essa informação tão precisa, tão exata, nessa caminhada que eles empreenderam para chegarem ao Cristo, né? Então eles são uma manifestação do chamado universal de todos os povos. Eles representam, como comentam os santos, a peregrinação da humanidade inteira dirigindo-se a Jesus Cristo, né? E eles foram, de maneira precisa e exata, guiados pela estrela. A estrela que os acompanhou nos últimos momentos de percurso, né? No último momento do percurso, acompanhou. E aí nós vemos aquela localização precisa. Ela parou na casa e eles entraram, encontraram o menino com Maria, sua mãe, diz o Evangelho, né? Então aqui são detalhes muito importantes, né? O que representa hoje a estrela para nós, né? O que representa a estrela para nós? Que pode dar uma certeza de condução exata e sem vacilo para encontrarmos Jesus Cristo, né? Aonde encontrar Jesus Cristo, né? Já que nosso ser feito para Ele, né? E o nosso estado atual é um estado de viajor, como diz a espiritualidade, né? Os livros antigos, eles descrevem assim, né? Quando a gente faz uma leitura de algum livro antigo, alguma meditação clássica dos santos, né? Fala que o homem está em estado de viajor, né? Em latim, viator. Então está em estado de viajor. Então nós que estamos em estado de viagem ou de peregrinação, né? O que pode ser representado pela estrela, representando a estrela, nos conduzir de maneira precisa, exata, a encontrarmos a verdade das nossas vidas, né? O que representa isso? O chamado de hoje, representado pela manifestação, né? Também fala que é a manifestação da igreja, a primeira manifestação da igreja, né? Que peregrina rumo a Cristo, né? Então também é mencionado isso. Aí nós não temos uma outra simbologia e explicação para a estrela que dá uma informação tão precisa, exata, segura de encontrar a verdade para o coração do homem, a não ser a própria igreja. Então só ela é portadora de toda a verdade, da verdade plena sobre Cristo e do caminho que conduz a Ele, a igreja. Então essa estrela é a igreja, né? Então entre tantas estrelas que brilham na constelação da humanidade, essa é a estrela que nós devemos seguir, né? Essa é a estrela. Se queremos, talvez, nos submeter a alguma estrela, né? Eu não sei se você, assim, se enquadra num perfil de simplicidade dos magos, né? Porque, assim, humanamente falando, é estranho a pessoa se guiar por uma estrela, né? E assim, sei lá, a minha inteligência não se dá isso não, né? Me guiar por uma estrela, que ridículo, né? Eu não, me guio por outras coisas. Eu me guio pelas minhas próprias convicções, né? Vou guiar com uma estrela? Eu vou ser um estúpido assim? Interessante, né? Ninguém achou eles estúpidos. Mas poderia, assim, num raciocínio bem natural e filosófico, né, dos grandes sábios, assim,
Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, ele nasceu. Interessante que ninguém ficou com dúvida disso, que era estranho alguém ser guiado por estrela. Interessante que eles não acharam estranho, né? Assustou, na verdade, Herodes, assustou Jerusalém, né? O fato deles se guiarem por uma estrela, né? Pela informação da estrela, né? Até aquele momento ali era pela informação da estrela. E depois, o percurso final de encontrar o Cristo, aí foi realmente como o papel da igreja, como pedagoga, que pega cada um dos seus filhos pela mão e conduz a salvação, né? Então nós queremos também pedir a graça de termos a simplicidade e a submissão e sujeição que os magos tiveram, né? De darmos crédito à estrela, né? Darmos crédito a essa estrela que brilha na terra, que é a igreja, né? É interessante a gente saber que muitas pessoas também viram a estrela, né? Mas não falava nada para eles a estrela, né? Não lhes dizia nada. Como a igreja hoje em dia, né? Ela não diz. Para muita gente ela não diz nada. E nem é uma representação daquilo que conduz à verdade plena do nosso ser, né? Então por isso exige aí de cada um de nós, percebendo a simplicidade dos magos, essa humildade de deixar-nos guiar por essa estrela, né? Ela trouxe a informação do rei Messias de Israel, né? Trouxe toda a informação detalhada sobre ele e conduziu de maneira precisa, segura e certa até ele. Função aqui da igreja, né? A gente não resta dúvida, porque quando nós começamos as instruções, ela nos ensina quem é Cristo, né? Ensina todos os detalhes sobre Jesus Cristo, sobretudo a presença dele especialíssima na Eucaristia, né? De modo que depois a gente sabe se comportar diante da Eucaristia, né? Porque ela ensina, de fato, como os magos foram instruídos por ela, né? Foram instruídos de tal modo que nós vemos nos presentes aquilo que eles já acreditavam, né? No seu coração, como nós conhecemos já a simbologia dos presentes que eles ofereceram, né? Não só a atitude de adorá-lo, eles vieram para adorá-lo. Encontrando com Maria, sua mãe, prostraram-se e adoraram e ofereceram-lhe os seus presentes. E os presentes são uma pregação por si mesma, como nós escutamos outras vezes, né? Aqui expressam o conhecimento que eles adquiriram através da estrela sobre aquele menino lá, quem que era Jesus. Então, Rei dos Reis, representado no ouro, no incenso representado o sacerdote, e na mirra representado o médico dos médicos, né, que veio pelas suas chagas nos curar. Lembra a sepultura, a mirra, lembra as chagas, e aí nós lembramos, pelas suas chagas nós somos curados. Então lembra o médico dos médicos, que tem que dar a cura, né? Então, Rei dos Reis, sacerdote eterno do Senhor, sacerdote para sempre, e o nosso médico, né? Então a profissão de fé de quem é a pessoa de Jesus Cristo, o que ele representa para cada criatura humana, representada naqueles místicos presentes. Aqui, como que eles tiveram essa informação sobre Jesus? Pela estrela. A estrela os instruiu, a igreja nos instrui sobre Jesus e também mostra o caminho que nos conduz até ele, né? Então ela guia-nos com as suas instruções, com as suas palavras, né? E queremos então ter o coração aberto, pedindo a intercessão dos santos magos, né? Que nos ajude a ter as suas qualidades, essas qualidades e atitudes perante a igreja, perante essa estrela das nossas vidas e perante Jesus, né? Perante Jesus. Interessante que um dos detalhes que a igreja nos ensina desde criança é a verdade sobre Maria, né? Verdade sobre Nossa Senhora.
É tão curioso saber que, de repente, o Evangelho, ele traz esse detalhe assim, parece que assim, bem imperceptível, né? Aí parou, a estrela na casa, onde estava o menino, aí eles encontraram o menino com Maria, sua mãe. Ali encontraram o Cristo, né? Com Maria, por meio de Maria. Então, assim, a igreja nos ensinou o amor, a devoção à Nossa Senhora, né? Que assim, e toda a humanidade que peregrina rumo à verdade, rumo a Cristo, é assim, é nesse perfil, junto com Maria, que encontra a realização de suas vidas, o Cristo Salvador. Ó Maria concebida sem pecado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Número 9 no folheto, rezemos a nossa profissão de fé. E bem um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador